Paz do Senhor, muito boa noite. Hoje estamos novamente aqui para dar o começo à nossa leitura da palavra. Hoje vamos a ler os capítulos 6 até o 16 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 6 até o 16. Vamos a pôr já na tela para poder dar começo à nossa leitura da passagem de hoje. E assim diz a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol. E derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações, e saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé, e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel. Porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu óleo, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo chegado, é o dia da turbação, e não da alegria, sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu óleo, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da tua
nem da sua multidão, nem do seu ruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam. Mas não há quem vá a pelejas, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda. E será entregue na mão dos estranhos por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de armadura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que há uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, e que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta.
Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens da caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso óleo, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo perante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o meu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Capítulo 10. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas entre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior.
Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do esplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, botando novamente. Aqui já estamos, capítulo 9, temos terminado, capítulo 10, versículo 6. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivessem uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Assur, e a Pelatias, filho de Benaías, e príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, homem do Senhor. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas rodas, as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela.
Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora, e de dia os teus trastes como para a mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles, e a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levantarás. E às escuras os tirarás, e cobrirás a face para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem, os meus trastes tirei para fora, de dia como para a mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde: que fazes tu? Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela.
o rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: O seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada e sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação. E sabereis que eu sou o Senhor. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse. Quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outro a reboca de cal, não adubada. Dize aos que rebocam de cal, não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor,
e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva da minha indignação para a consumir. E derribarei a parede que rebocastes de cal, não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam, de cal não adubada, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanastes entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou em contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vós caçais como aves. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da tua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi este profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová.
Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, as noviças alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns estarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus defeitos, e sabereis que não fiz sem razão, porquanto e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Capítulo 15. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado a fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo não os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Capítulo 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe eteia. E quanto ao teu nascimento, o dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste refrescada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido
de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e de prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua, e tomaste da tua veste e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, e tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste. E o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste meus filhos e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchado o teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti e diminui a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonham do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, e nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa.
edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho e fazendo o teu lugar o teu lugar alto em cada rua. Não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. E lhes darás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário e de outras mulheres nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue de teus filhos que lhes destes. Eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei quando em sangue de furor e de ciúme. E entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóbada, e transtornarão os teus lugares altos, e te despirão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas. E queimarão as tuas casas a fogo e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei e nunca mais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto. Eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e seus filhos. A vossa maldade vossa mãe foi Eteia, e vosso pai amorreu, e tua irmã maior é a Síria. Ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda, e tua irmã menor que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma a tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha.
tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mas justas são do que eu, envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade. Agora te tornaste como ela, objeto do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela. As filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o meu concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás. Quando receberes tuas irmãs, irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Palavra do Senhor. Amém. Bom, até aqui chegamos. Hoje estava um pouco difícil a leitura, mas temos chegado até aqui. Bom, vamos fazer uma oração para poder terminar com a sessão de hoje. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que vês a Teu povo, Senhor, e cuidas do Teu povo. E ainda, Senhor, quando estão mal e quando estão, Senhor, caminhando um caminho que vai em contra da Tua vontade, Você é aquele que sempre está chamando, Senhor, para que possam voltar. E Você deseja, Senhor, que o Teu povo possa, Senhor, ter um novo coração, já não um coração de pedra, senão um coração de carne, Senhor, para que possa ter essa intimidade contigo. Hoje, Senhor, nós também seguimos, Senhor, tomando-nos das Tuas promessas e da Tua palavra, para que seja, Senhor, somente Você, Senhor, o qual nos possas restaurar e restabelecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos de que temos um Deus todo-poderoso, um Deus, Senhor, fiel, um Deus que cumpre com suas promessas, Senhor. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e amanhã estamos novamente aqui para poder seguir com a nossa leitura de Ezequiel, capítulos 17 ao 27. Deus os abençoe. Tchau.